Quinta ao Vivo. Boa tarde, viewers, telespectadores, você que acompanha o Quinta ao Vivo desde 2009, um bate-papo edificante, glória a Deus, aleluia, oh glória, e os irmãos animados, né, esses anos todos aí, recebendo muita palavra, muita, com certeza, edificação aí pelo ministério, e claro, né, o Senhor abençoando a todos nós aí com a sua riquíssima verdade, né, que está sendo descoberta a cada dia aí, porque nós decidimos sim, em nome de Jesus, está profetizado para todos, decidimos pela verdade e decidimos se sujeitar em nome de Jesus e decidimos resistir às trevas, né? Porque a palavra diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas antes ela fala sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que tremendo isso, né? E um pouquinho antes ele ainda fala lá que Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Oh, glória! Que benção, né? E aqui conosco, nosso amado irmão Matheus Pires, para compartilhar um pouquinho aqui nesse bate-papo, que tava um pouquinho friozinho na barriga agora há pouco. A gente ainda brincou. Abre aí, vamos abrir uma palavra em Mateus 6,25, deixa pro irmão aí fazer uma hora ler. Tá, vamos ler aqui. Vou pegar aí, mano. Por isso vos digo, Não não andeis ansiosos pela vossa vida, andeis ansiosos pela vossa quanto ao que haveis de comer ou beber, quando acabeis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. quando acabeis de vestir, Não é a vida mais do que o alimento, não é vida mais que a minha, e o corpo e o corpo mais do que as vestes? Amém. Mas, irmão Matheus, que benção, né? Porque eu sei que vocês estão aí avançando rápido aí, né? Nesse projeto aí do Orvalho, né, cara? Junto com o Felipe, né? Junto com o Luciano, aqui em Novo Hamburgo. Nós estamos aqui no estúdio, onde ocorre, né, o programa do Orvalho do Irmão. Todas as manhãs aí pela Rádio Menorá. E é uma benção, porque o Quinta ao Vivo começou na rádio, né? E naquele tempo vocês estavam começando a caminhar ainda. Ô, glória. Os anos passam, né, cara? E eu me recordo, vocês estavam começando na igreja e tudo, e louvor, e vocês assistiam o programa. E hoje o Quinta ao Vivo, né, tá na TV, a gente tá na quinta-feira. E vocês estão tendo um trabalho duro, né? Todo dia, né? Puxado realmente ali, né? De segunda a sexta. Né? E aí é algo que a gente tem pregado aí, e o Ministério da Palavra tem pregado, né? Nesses anos todos aí, sobre praticar e viver a palavra, né? E eu brinco assim contigo aí, nesse começo e tal, porque eu vejo assim a tua disposição, né? De encarar, porque na verdade tudo é Deus que faz, na verdade, né? A gente não faz nada, mas eu também assim decidi um pouco tempo atrás também de encarar umas situações aí, por exemplo, quando começou o programa, né? De a gente ter que enfrentar algumas barreiras, desafios, e sempre tem, né? Sempre tem uma decisão, né? Vamos, né? E é Deus que dá graça. Então, quando a gente dá oportunidade, né? Se sujeita, né? E resiste, né? Eu vejo assim como Deus dá graça, né? E o Senhor trouxe aquela palavra no início ali, a gente nem tinha compartilhado dela ainda, de que o Senhor dá graça, né? Quando a gente decide se humilhar, né? Decide se colocar à disposição. E eu vejo assim, né? Que o Orvalho do Irmão tá um programa que tá batalhando aí, teve troca de horário desde o começo e cada vez melhor o programa, né? Sempre trazendo entrevistas, sempre com palavras, sempre com novidade, né? E também um programa diário, né? Não é fácil, né? E com certeza a tua vinda também aqui, né? Fazendo parte, assim, né? Aqui dessa expansão aqui na região do Vale dos Sinos, não é por acaso, né? Toda a família aí que... O irmão lá de Panambi, né? Isso. Panambi mesmo, né? Te conheci lá em Panambi. Me lembro quando eu fui entrevistar teus pais lá em Panambi, nas primeiras entrevistas, né? Irmão Flávio. Deus abençoe você aí, em nome de Jesus. Irmã Neura, nosso presbítero aí de Santa Cruz. E na época de Panambi, então a gente fazia aquelas viagenzinhas, né, Mateuzinho, né, começando, fazia um louvorzinho no comecinho, né, e hoje vai ter louvor ao vivo aqui no programa, aí no terceiro bloco, em nome de Jesus aí com o Mateus, e vai ser bem legal. Então, irmão, mas eu vejo assim, como bate, assim, né, essa questão de nós usar a palavra, né, porque eu creio, assim, que tu não esperava tudo isso, né, de estar fazendo parte, assim, dessa exposição, né, que dá o friozinho na barriga, né. Tá. Conta um pouquinho pra nós aí. Não, e até pra incentivar as pessoas a encarar, né? Amém. Amém. Que nem o irmão Clay tava comentando, assim, né? Nada que hoje eu tenha
tô vivendo é algo que, tipo, é algo que a gente planeja, né? É simplesmente a gente vem trazendo, sabe? É algo sempre longe daquilo que tu imaginou, né? Até pela questão da idade, por a gente ser jovem, assim, às vezes a gente, né? Eu me lembro que quando eu acabei saindo de casa, eu disse, ó, com a tua idade tu estaria fazendo isso, isso e aquilo. E quando eu tava fazendo uma outra coisa bem longe daquilo que a gente imaginava, né? Mas, que nem tu comentou ali, né? Do orvalho, né? Eu e o Felipe não entendia nada disso. Eu sempre vi meu pai, né? Que ele sempre estava primeiro em cima do púlpito, né? Que ele era pastor já, né? E também eu passei a enxergar aqui, quando o irmão fazia, o irmão Sérgio ali, os Nutrivídeo, essas coisas assim que eu passei a enxergar, assim, ter um pouco de noção. E também quando a gente acabou, também tinha um programa de rádio, não sei se tu te lembra, uma vez que tu fez lá em Panambi, né? A gente tinha lá um programa na cidade e era bem escutado e era bem elogiado assim na cidade. Todo mundo acompanhava o programa de rádio esse, que era no domingo. Acho que ainda tem, até hoje ainda tem, que é às 13 horas no domingo, né? Então ali eu acompanhava, mas eu só assistia, né? Eu não tava botando a voz, eu não tava botando a minha cara ali, né? Eu não tava participando, então sempre só observando. E aí quando te chamam pra tu fazer aquilo ali, então aí tu sente assim que tu vai ter que ter é diferente do que tu tá por trás, assim, sabe? Tu tá assistindo só. Aí então tu vai ter que também ter uma busca tua, né? Um interesse, né? Uma vontade tua. E assim que foi com o Orvalho, porque a gente não entendia nada de rádio, né? Eu e o Felipe ali. E aí me lembro que a gente fez um teste até assim para aprender, né? E a gente, nossa, isso aqui não serve para nós. A gente é muito errado nisso aqui, né? O jeito de falar. Hoje a gente quando vê, a gente liga ali, coloca ali para rodar, a gente tá falando, a gente fala e fala. Antes a gente ficava aquele espaço em branco, a gente ficava se olhando e agora o que a gente faz, né? E aí depois a gente vai pegando o jeito, assim, e daí aquilo vai trazendo experiência para nós e mostrando que tu não aprende antes de fazer. Tu vai fazendo e tu vai aprendendo, né? É a mesma coisa com Deus, ou com amigo na missão, né? Eu não fiz nenhum curso para depois eu ser missionário, eu acabei indo para a missão, e aí ali na missão a gente aprende a viver, a fazer as coisas. Às vezes a gente erra, né? E a gente não gosta de errar, a gente não gosta porque a gente sabe que Deus, ele quer ver pessoas puras, santas, justas, ele quer ver pessoas amáveis, né? Porque foi isso que ele trouxe para nós, né? E aí então a mesma coisa ocorria ali, a gente errava e se cobrava um ou outro, assim, né? Então ali na convivência ali por trás ali teve muito perdão, teve muita coisa que a gente teve que se humilhar, né? Porque daí então tu tem vergonha de tu aparecer, porque agora a gente aparece no Facebook, né? Tem vergonha de aparecer, tem vergonha da câmera, né? Do que as pessoas vão falar. Tu tem vergonha então da tua voz, aí tu vai ter que agradecer a Deus porque Deus te deu uma voz. Tem gente que não fala, né? Tem gente que não pode cantar, tem gente que não pode fazer nada, tem que agradecer por aquilo ali. E aí aquilo Deus vai te, né, tu vai fazendo uma coisa que é boa, que vai servir a Deus e ao mesmo tempo ele vai te mostrando quem tu é por dentro, né? O orgulho que tem em ti, aquilo que opera em ti que ele quer tirar. Então sempre na função que o Senhor me coloca, né, eu vejo assim que é ele ali querendo me mostrar quem eu sou de verdade. Não importa a função que eu for, ou qualquer pessoa, né? Naquela função Deus vai começar a mostrar o que tem dentro de ti, né? Porque é um processo de transformação que ele vai fazer na nossa vida. Claro, que nem às vezes a gente emperra, né, um pouco, mas Deus é perfeito e ele já tem esse caminho traçado assim, né, para nós. E que nem tu disse aqui, né? Olha só, a gente entrou nessa entrevista aqui e eu senti ansiedade, né? Daí o irmão, ó, é uma área que tem que corrigir na tua vida, né? Que tu tem que olhar ali, não te fiz para tu ser ansioso, né? Eu te fiz para tu ter paz e entregar as coisas pro Senhor. Então ali nessas coisas assim que a gente vai fazendo, a gente vai enxergando em nós mesmos aquilo que a gente tem que, né, buscar no Senhor ali para que Ele venha tirar aquilo de dentro de nós. Amém? Amém.
E é simples assim, né? E como é importante a gente, na simplicidade, começar a viver. Um dos propósitos do programa aí, eu creio, é trazer essas experiências aí para os irmãos, até mesmo do nosso dia a dia, para que as pessoas possam se identificar e ver que isso é normal, né? Que a gente também tem sentimento, tem mente, vontade e emoções, a gente tem uma alma, e essa alma está contaminada, ela precisa ser purificada, ela está num processo de purificação, a gente está num operar de Deus na nossa vida. E quando a gente, obviamente que tem o temor, né, entra o zelo, mas tem o orgulho também, que o Senhor quer quebrar, né? Então vem a exposição e vem os arranjos de Deus que até permite algumas coisas que a gente... Porque imagina se todo mundo pegasse na teoria, fosse perfeito e não errasse nunca. Como é que nós ia ser quebrado? Nós já ia sair fazendo, né? E onde é que ia entrar o quebrantamento? Então Deus já sabia que nós ia errar, que nós ia pecar naquela caminhada, né? Porque o pecado está em nós. Então ele já deu a oportunidade, o arranjo, por exemplo, né? De você e o Felipe trabalhar junto ali e ter o perdão, né? Nos bastidores, e ter os arranjos aí, né? Que vai lapidando os vasos para que nos próximos programas ele possa usar mais vocês, né? E assim também tem sido na vida de todo mundo da igreja, né? Mas na minha também, na vida do irmão Sérgio, com certeza. Todos nós passamos por esses momentos, né? Mas o importante é valorizar isso, né, irmão? É que nem você falou, né? Outro ponto, antes de nós fazer um intervalinho, eu vejo que é importante, legal, assim, a gente falar disso, né? De encarar a situação, quer dizer, veio aquele ataque, né? E a gente já bateu com a palavra em cima dele, da ansiedade, já, né, a paz prevaleceu. Mas a questão, né, outro ponto é como é bom educar os filhos, né, no Senhor. Eu incentivo os pais aqui, né, a isso, né, porque, como o Matheus falou no primeiro bloco ali, que é esse início aqui, né, bem no início ele falou da relação do pai, né, envolvido com o Senhor, né, que é o nosso irmão Flávio Pires, da rádio, né, da pregação, do pastoreamento, né, há quanto tempo isso, né, e dessa dedicação dos erros e acertos, da vontade de acertar, que é o coração inclinado, né, que é o que Deus espera de nós, que é o arrependimento, né, diário, que Ele espera de nós, e que é justamente o caminho, né, que é o próprio Senhor na nossa vida. Mas conta um pouquinho para nós, assim, dessa relação, né, com a família em Cristo, e também, assim, né, de, talvez, assim, das batalhas internas que você tem até, né, de estar hoje, que nem você falou, né, jovem e tal, enfrentando, né, a bicharada aí que se levanta. Como é que é isso tudo? Tu tocou num detalhe, né, importante, né, que acredito que todo mundo que é jovem passa, mas dentro de casa, assim, porque eu me lembro, assim, como meu pai já era pastor, então a gente já nasceu dentro da igreja, né, então tu já tem sempre um contato com a palavra. Só que aquilo ali ainda, que nem eu falei, tu só observa, tu só tá enxergando os outros fazer, sabe? Tu tá participando, né? Mas tu não tá, assim, como é que eu posso dizer, tu tá só olhando, né? Em parte ali tu tá indo, aos poucos, assim, que nem tu disse, daqui a pouco fazendo um louvorzinho, né? Porque ali é um talento que Deus tinha me dado na área do louvor, que eu tocava e tal. Mas assim, quando tu vai fazer algo assim, aí é diferente, né? Porque aí tu sabe que aquilo é Deus que tá ali, né? E quando, com meu pai, com a minha mãe, assim, teve momentos em que eu era resistente, né? Era muito resistente, porque então eu olhava para fora, todo mundo agindo como queria. E dentro de casa, então, eu tinha ensinamentos de que eu tinha que começar a botar o Senhor na minha vida, desde pequeno. Dizia, vamos orar, vamos ver o que Deus quer, né? Não é sair fazendo assim, tem as coisas. Aí tinha os compromissos, meu pai tinha grupo familiar, meu pai atendia Panambi, Cruz Alta, Ijuí, outras cidades, que começou a expandir a obra, né? Ele tinha vários compromissos e eu tinha que entender que eu tinha que acompanhar ele, né? Mas eu não entendia isso, né? E às vezes a gente entra nesse conflito, nessa guerra. A gente não entende o porquê que eu tenho que estar lá e outros estão fazendo outras coisas, né? Eu não entendi, não aceitava, né? Eu me lembro que teve até umas vezes que eu briguei, discuti com meu pai, com a minha mãe, né? E até falei coisas assim, não quer saber,
né, esse negócio da igreja, nem quero mais também. Uma vez eu disse isso. Uma vez eu disse, eu não quero mais saber disso aí, né, porque não é o que eu quero, daqui a pouco eu esteja aqui dentro, mas não é o que eu quero. E quando eu falei isso, depois de um tempo, Deus começou a mudar. Porque ele realmente botou pra fora o que estava dentro do meu coração, né? E ele faz isso o tempo inteiro. E aí eu comecei, não sei como, mas criou um temor de um monte de coisa na minha vida, sabe? E aí eu me lembro que eu enxergava meu pai, às vezes assim, em dificuldades, mas ele lá no grupo, lá na igreja, atendendo um monte de pessoa. E um monte de pessoa. E gente vinha o tempo inteiro e não tinha horário. E aí ele estava sempre envolvido com aquilo ali. Minha mãe também estava sempre orando, né? Às vezes eu acordava de noite assim. E tinha a questão que veio muito missionário para Panambi, né? Então aí tu convive o tempo inteiro. Tinha rádio tocando, som, louvor tocando, ministração tocando o dia inteiro lá dentro de casa, né? E uma das coisas que muito me ajudou foi a Rádio Menorá, né? Eu me lembro que às vezes eu ia jogar bola e às vezes eu voltava e do nada comecei a despertar. Sabe o que eu vou botar? Vou botar a escutar essa rádio. Quinta-feira eu tava lá, né? E aí eu comecei a escutar, né? E depois de um tempo comecei também a assistir os irmãos pelo programa do ao vivo, né? E ali foi quando a gente começou, a gente nem tinha internet, né? Lá em casa, a gente só tinha na igreja. E aí ali eu comecei a me alimentar de uma maneira diferente, né? Comecei a pegar a Bíblia de uma maneira diferente, sabe? Porque tem um momento assim que tu pega a Bíblia e tu não tá lendo ela. Mas chega um instante assim, sei lá, e eu já era batizado também, né? Que aí então aquilo começa a falar contigo, te chama aquilo, te dá prazer, te dá uma vontade de estar ali, sabe? E aí, antes que eu chegava sempre atrasado para tomar banho, que eu ia jogar bola, chegava atrasado para tomar banho para ir para a igreja, sempre chegava lá atrasado, já tinha começado a igreja, eu estava chegando depois, né? Eu não ia mais com meu pai, então, nos grupos, não ia mais com ele nas coisas, porque eu tinha decidido que eu não queria mais nada com nada. E aí, dali um pouco, eu comecei a mudar, eu comecei a estar pronto antes. E comecei a perguntar, ô pai, tu vai ir no grupo lá? Eu vou, mas eu tenho outros irmãos que querem, entendeu? Deus pegou e me botou pra eu querer. Eu disse, tu vai ir pra... Me lembro que eu perguntava pra ele, tu vai pra Cruz Alta? Ele disse, eu vou. E tem alguém que vai contigo? Aí ele disse, tem. Já tem gente, o carro tá cheio. Se tu puder ver aí, se eu não posso ir junto contigo. Tá, eu vou ver. Né? E aí ficava. Né? Porque criou-se uma vontade dentro de mim de fazer aquilo ali, então foi diferente. Porque eu senti que aquilo era muito bom, eu comparei com o que eu vivia lá fora e com o que eu vivia ali quando eu estava vivendo aquelas do Senhor, né? Aí quando veio a surgir, Mateus, 2 irmãos aí desistiram, quer vir junto, tal hora eu tô saindo. E não falava mais nada. Aí eu me aprontava, me arrumava, pegava, ensaiava uns louvores e... né? Aí às vezes, Mateus, não vai ser eu que vai hoje, vai um outro irmão pra lá, irmão Verno, quero mandar um abraço aí pro irmão. Vai um outro irmão pra lá, tu quer ir junto? Quero. Cara, nós levantava às vezes domingo de manhã pra ir pra Cruz Alta, fazer um grupo lá, né? Às vezes nós ia no sábado em Ijuí, ficava o dia inteiro fazendo grupo, Cruz Alta, o dia inteiro fazendo grupo, era um na tacada do outro, assim. E daí tu enxergava os testemunhos das pessoas, aquilo, sei lá, dava uma avivada na gente, assim, sabe? E tu olhava assim, nossa, o que eu tô enxergando lá fora, o que eu tô indo na escola. Daí lá um pouco, eu tinha um amigo meu lá, tu quer pegar minha chuteira aqui, pega pra ti. Eu não tô com vontade mais. Lembro que eu até botei um brinco, assim, e tava bem. Assim, não queria mais nada com nada. E daí, do nada, assim, eu comecei a mudar minhas companhias, comecei a mudar com quem eu tava andando, com tudo que tava acontecendo, eu comecei a mudar. E ali foi a mudança de verdade, porque quando meu pai e minha mãe me cobravam, eu saía fora. Aí eu dizia, eu não vou. Não gosto, não quero. Às vezes eu fazia porque acho que meu temperamento era mais passivo e daí eu ia. Entendeu? E daí eu ia indo. Entendeu? Tem gente que não, tem gente que endurece e diz não vou, não vou, não vou. Mas eu pegava, bom, eu não tenho onde com quem eu ficar, então eu vou, né? Eu vou ter que ir, né?
Então aí, mas sempre tem na vida de alguém um momento da decisão que ela tem que entrar. E aí quando eu comecei a entrar, que quando eu disse, hoje eu me lembro que eu disse pro meu pai, ó, tu espera eu fazer 18 que eu vou sair de casa, eu vou sair da igreja, não vou mais botar os pés na igreja. E hoje eu sou missionário. Glória a Deus. E aí tu não entende as coisas de Deus, sabe? E aí eu fui para Santa Maria, só que também, né, quando eu fui para lá, eu perdi tempo. Eu perdi o tempo que eu podia estar buscando, que eu disse que não queria, que eu disse que não ia ir, que eu disse que eu não queria, né? E daí eu tive que recuperar isso, né? Aí hoje, até hoje ainda assim, tem coisas que quando eu digo assim, não, o Senhor, eu lembro às vezes assim, ó, tu tá perdendo o tempo. Tu tá perdendo o tempo, né? E aí essa relação melhorou quando eu fui pra missão, porque daí meu pai chegou pra mim e disse, Mateus, vamos se consertar. Eu disse, não, pai, não tem que se consertar nada, tá tudo certo, né? Mas não era, não. Aquilo era uma, né? Não tem como tu dizer assim que tá tudo certo. Não tem como tu dizer. E aí eu me lembro que num encontro, quero incentivar todo mundo aí nos encontros, né? Falava muito sobre perdão. E aí eu lembrei que meu pai tinha procurado para conversar comigo pelas coisas que a gente viveu no passado, né? Das cobranças e tal, porque tu é filho de pastor, tu tem que tem que ser a coluna da igreja, entendeu? Tu é o ícone, se todo mundo olha pra ti, tu tem que ser o modelo. E tu não é aquilo, entende? E tu não gosta de estar naquela posição. Uma vez eu discuti com Deus, Cleider, dizendo, Deus, olha só, eu não queria ter nascido nessa família. Eu não queria ter sido filho de pastor. Hoje eu dou graças a Deus, porque se não fosse isso, eu não sei onde é que eu estaria. Né? Porque hoje eu tenho a realidade. Mas naquela época, quando eu estava vivendo, eu dizia, eu não gosto onde é que eu tô. Hoje não, hoje eu agradeço por eu estar aqui onde eu tô. Porque apesar de a gente estar passando, todo mundo passa, né? Aquilo é o amor de Deus para minha vida, porque Ele está me purificando, me limpando, me corrigindo e me ajudando a viver a vida, né? Porque Ele tem misericórdia ainda da nossa vida que a gente tem pela frente, né? E aí, nesse negócio, eu chamei ele para um canto e disse, pai, vamos falar aqui, botamos tudo para fora. Coisa assim, lá do passado, que às vezes parece que tá tudo certo, porque tem poeira em cima e tu não enxerga, né? De tanto tempo que tá, né? Mas tá lá ainda. Mas daí o Senhor pegou e passou a mão assim em cima, assim, tirou a poeira, mostrou tudo que estava oculto e disse, agora vamos arredar isso aqui, vamos arrumar. Aí a gente arrumou. Aí eu consegui andar também com as minhas pernas ali em Santa Maria. Meu pai também na missão que ele tinha que fazer. E assim tem sido até hoje. E hoje eu vejo que quando eu empaco, é nessa questão que eu tenho que me humilhar em alguma área, que eu tenho que reconhecer que aquilo ali está ali, que eu tenho e que o Senhor tem que tirar, né? E assim tem sido até hoje, né? E assim no Orvalho do Irmão, aí tu tem que se adequar, tu tem que corrigir, tu tem que buscar, tu tem que, né, andar para frente. E a gente tem a tendência a fazer o quê? A sempre dar para trás e dizer que não vai porque é mais confortável. Sabe? É muito mais fácil tu dizer que não, né? Porque a gente sempre diz assim, ó, mas o certo, né? O certo, mas é que Jesus não busca muito o certo, né, irmão? Se ele olhasse para mim, eu seria o menos indicado para ser missionário, mas ele quis que eu fosse, né? Porque eu tava, olha só, eu era filho do pastor e eu não queria ser nada daí, não queria, né? Fazer parte daquilo ali, do que meu pai vivia, né? Daquilo que ele tinha, daquilo que ele era. E hoje não é o que ele tinha, é o que Deus deu para todos nós, né? E eu não queria aquilo, né? E hoje eu já tenho uma outra, hoje eu gosto. Hoje eu não consigo fazer mais nada fora disso aqui, hoje eu vivo só nisso aqui, né? O tempo inteiro é irmãos e a gente vive falando quase a mesma língua. E quando eu vou no meio dos outros, dos ímpios, assim, quem não tá, a gente parece que já tá, às vezes até tu se perde, aquilo ali é um erro até, né? Porque às vezes tu tá tão, assim, só com irmãos, tá envolvido demais com muitas coisas, né, que são pro reino, que quando tu vai num outro meio, tu já fica tipo, né? Aí tu tem que também se adequar naquilo ali.
E era isso, assim, que eu tinha para comentar, assim, né? Questão também, um exemplo também que houve, né, da minha família, que foi minha irmã, né? Porque ela saiu primeiro como missionária, então, né, vamos deixar para o próximo bloco. Amém? Amém. Agora já voltamos aí para esse intervalinho e voltamos no segundo bloco. Matheus Pires aqui, direto de Novo Hamburgo. Quinta ao vivo.